Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: está na hora de derrotar a mentira. A mentira é como uma muralha que parou a vida de muita gente. É por isso que a verdade liberta, porque ela abre o seu caminho. Satanás tem uma única coisa que lhe é própria. Eu já estou pregando, não sei se alguém percebeu, né? Satanás tem uma única coisa que lhe é própria, é a mentira. Satanás não possui nada além da... Significa-se que se a única coisa que ele possui, que lhe é própria, é a mentira, é somente a partir da mentira que ele constrói qualquer outra coisa. A matéria base para o diabo começar a trabalhar é mentira. Quem está comigo? Porque a única coisa que a Bíblia atribui ao diabo é mentira. Portanto, para trabalhar em qualquer área da minha vida, o seu ponto de partida sempre será uma mentira. E eu quero te dizer que talvez algumas pessoas pararam em algum ponto da sua jornada de fé porque escutaram uma mentira. E eu vim aqui hoje pregar para você, dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ei, escuta o que eu vou te dizer. Ele orou, disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem coisa que é um fato isolado, mas não é uma verdade. Olha só, vou tentar te explicar de uma maneira bem simples. Se o teu filho contar uma mentira, ele contou uma, é um fato? Ele é um mentiroso? Ele contou uma mentira, mas você não vai olhar para ele como um mentiroso. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente está olhando para um fato e quer trazer aquilo como verdade na nossa vida. Vamos pegar um outro exemplo? Digamos que o teu filho bateu num coleguinha. Ele é violento? Ele é um agressor? Pode ter sido um fato de que ele bateu no coleguinha, mas não é verdade que ele é violento, ele é um agressor. Quem está me entendendo? Vamos um pouquinho mais. Eu sinto olhares de dúvida para mim ainda. Isso me preocupa. Você tem uma discussão com a sua esposa? Já aconteceu? Um desentendimentozinho, sim, um negocinho que vocês não se acertaram. Ficou um pouco mais áspero, uma palavra um pouco mais ríspida, alguma coisa? Não, esse pessoal faltou hoje, eu sei, vocês não. É um fato. Tiveram uma discussão. Mas o seu casamento é um fracasso? O seu casamento é uma desgraça? Pode ser um fato, a discussão, mas a verdade é que o seu casamento é uma bênção, que seu filho é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Teu negócio tem uma semana ruim, um mês ruim. Pode acontecer? Pode? É um fato. Mas seria uma verdade que o teu negócio não presta, que aquilo não vale nada? O problema, meu irmão, é que muitas vezes nós estamos fazendo de um fato isolado uma verdade na nossa vida, porque o diabo constrói uma mentira, e eu vim declarar que hoje algumas mentiras vão ruir na nossa vida, em nome de Jesus. Levante a mão direita e diga comigo com autoridade. Diga com autoridade, assim ó. Diga: hoje desfaremos mentiras. Você pode dar um aplauso a Jesus? Você pode dar glória a Deus?
Diga assim: a partir de hoje, a minha mente, as minhas palavras, o meu raciocínio está baseado na verdade. Diga: a verdade não são as condições à minha volta, mas a verdade é o que diz a palavra de Deus. E por que eu vou usar o exemplo de Davi? Quem é Davi? Davi é aquele jovem que foi separado por Deus para ser rei. Amém? A realidade de Davi é que ele era o 8º filho de uma família simples em Belém da Judéia. A realidade de Davi é que ele nascera numa família que não era nobre, não era poderosa, não era rica, mas Deus enviou até a casa dele o profeta Samuel. E lá, Deus o separou, o ungiu. Quantos podem dar glória a Deus por isso? E então Davi agora tem a promessa de um reino. O que ele tem? A sua situação, a sua circunstância, a sua condição não era de rei, mas a promessa era de reino. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está falando com você de coisas que você não tem condição, não tem posição, não tem nem lugar para isso na sua vida, mas Deus está dizendo: eu faço assim. Então existe uma verdade diante dos seus olhos e uma verdade que Deus tem falado ao seu coração. Um fato diante dos seus olhos e uma verdade ministrada pela palavra de Deus, e você precisa fazer uma escolha entre o fato diante dos seus olhos e a promessa que Deus está fazendo para a sua família. Põe para mim 1 Coríntios 1:26, põe aqui. Eu quero que você olhe isso aqui, por favor, analise esse texto comigo aqui, ó. 1 Coríntios 1:26, é possível? Vamos lá? Ouça, tem 3 elementos importantes nesse texto, a gente tem que analisar. Irmãos, pensem no que vocês eram, pensem no que vocês, ou seja, Deus está dizendo, existia uma condição ao redor de vocês, que determinava sobre a vida de vocês destino, futuro, realidades. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos e poucos eram de nobre. Era gente que não tinha condição de ser, de ter, de viver, de fazer. Havia um fato ao redor deles, eles não eram, eles não tinham, eles não podiam. Mas o que Deus fez? Fez eles serem, fez eles terem, fez eles poderem. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que esse mesmo Deus foi lá em Belém e disse assim: tem um menino que não é, que não pode, que não tem, mas eu vou ungir ele, porque a minha verdade é diferente da verdade dos homens. A minha verdade não é a verdade que está diante dos olhos, a minha verdade é outra. Segure na mão de alguém e diga: você é um escolhido. E esse Davi, ele segue. Quem está comigo? Ele segue para o campo de batalha para atender os seus irmãos. O seu pai, Jessé, ele o envia para levar mantimento, comida, pão, queijo, trigo para os seus irmãos. Quando Davi chega no campo de batalha, e aqui eu começo a minha mensagem, quando Davi chega no campo de batalha, tem um fato acontecendo há 40 dias. Quantos dias? Esse número é importante. Há 40 dias, um gigante se apresentava no vale de batalha, de manhã e de noite, de tarde, perdão, de manhã e de tarde. Esse gigante se apresentava
e ele desafiava os exércitos de Israel. Todos os homens de Israel estavam sendo desafiados por ele. E por 40 dias, manhã e tarde, ou seja, 80 vezes. Quantas vezes? Por 40 dias, manhã e tarde, 80 vezes aqueles homens foram desafiados por aquele gigante. Golias era um homem de aproximadamente 3 metros de altura, forte, envergava um escudo pesadíssimo, uma armadura pesada, uma lança potente, era um campeão invencível, segundo a notícia que se espalhava. Agora, ouça por favor o que eu quero dizer, nos próximos minutos pode ser uma chave para mudar a sua vida. Naquela altura do campeonato, depois de 80 vezes aquela conversa sendo repetida, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, já não era mais o tamanho de Golias, já não era mais a força de Golias, já não era mais a habilidade ou as armas de Golias. A partir daquela hora, sabe o que era? Golias virou um mito na cabeça de todos os homens. Golias virou uma ideia na cabeça de todos os homens. Golias agora era um mito, Golias agora era uma ideia na cabeça dos homens. Quem está comigo? Não importava mais força, não era mais uma questão de habilidade de guerra, a questão é que agora a mente de todos os homens de Israel estava possuída, dominada, governada pelo medo. Quem me entende? E esse é o problema, quando o diabo coloca em nossa vida uma mentira, quando ele cria uma ideia dentro de nós, de que aquilo é impossível, intransponível, de que aquilo não tem solução. Alguém está me acompanhando? O que ele cria naquele lugar agora é um sofisma. O que eu disse? Um sofisma, olhe para mim. É um conceito grego de uma ideia. Golias não era mais um gigante, Golias era uma ideia. Uma ideia que consumia aqueles homens. O que é um sofisma? Um sofisma, meus amados, é um argumento aparentemente lógico. Sofisma é um argumento que faz sentido. Quem está comigo? O que eu quero dizer? Que as pessoas muitas vezes constroem uma ideia com uma aparente lógica que aprisionam suas vidas. E eu vim pregar uma mensagem muito séria aqui hoje. A maioria dos teus cativeiros estão todos na sua mente. E o Espírito de Jesus está aqui hoje para libertar a minha e a sua vida de todo o sofisma, de todo o argumento aparentemente lógico e racional que nos afasta daquilo que Deus quer fazer. Você não será enganado, manipulado, não será confundido. Deus vai te esclarecer e vai trazer uma libertação na sua mente. Levanta a tua mão e diga: meu Deus, corrige hoje a minha maneira de pensar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 4 e verso de número 5, por favor. Abra a tua Bíblia, grife isso, coloque na tela. Está ali. Marque isso. Vamos ler juntos, eu gosto quando a gente lê juntos. Respira fundo, toma um ar. Respeita ponto, respeita vírgula, como eu gosto de dizer. No 3 a gente lê junto, tá bom? Lê na tela para estar tudo igual, vamos lá? 1, 2, 3. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segura. Que fortalezas são essas? Ele vai falar. Verso de número 5, por favor. Destruirmos argumentos e
toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Verso 4, ele está dizendo: não estamos lutando com armas convencionais, estamos lutando com armas espirituais, e armas espirituais não lutam contra a carne, armas espirituais não lutam contra sangue, armas espirituais não lutam contra muros, muralhas, bunkers, contra fortes, contra tanques, contra aviões. Armas espirituais lutam contra fortalezas. Que fortalezas são essas? Raciocínios, pensamentos que, como uma fortaleza, criam uma prisão na mente, e Deus está te dizendo: vou libertar a sua mente de cativeiros, vou libertar a sua mente de prisões, prisões de medo, prisões de mágoa, prisões de rejeição, prisões de incredulidade, prisões de impossibilidade. Deus está dizendo: as armas espirituais estão trabalhando e lutando nesta noite. Todo argumento contrário à vontade de Deus vai ser quebrado na autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo vai iluminar a sua mente, a sabedoria das Escrituras vai iluminar a sua mente, e você não será cativo de um modelo de pensar criado por uma mentira. Porque o problema destas mentiras que ocupam a mente é que elas paralisam a nossa vida. Segure na mão de alguém e diga: tudo que te paralisava, toda mentira que paralisa a mente, hoje Deus começa a nos livrar. Primeiro Samuel capítulo de número 17, verso 32. Quem está comigo? 1 Samuel 17, 32. Olha o que o texto disse. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido, angustiado, perturbado. Ninguém deve ficar, não desfaleça o coração de ninguém. O que Davi entendeu naquela hora é que a alma dos homens já estava comprometida. Todos eles ouviram por 40 dias, 2 vezes por dia, o mito Golias. Agora a mente deles estava tomada. Eles só sabiam pensar de quão grande e forte Golias era, e de quão fraco e pequeno eles eram. Mas Davi chegou. E Davi chegou e ele não tinha ouvido o gigante ainda. Davi não tinha? Significa que a mente de Davi ainda não havia sido contaminada. É fácil perceber quando alguém ainda não teve sua mente contaminada. Porque quando ouviu a voz do gigante, tremeu, porque suas mentes já estavam contaminadas. Mas a mente de Davi ainda estava fresca, limpa, renovada, pura. Será que alguém já começou a entender o que eu estou pregando aqui hoje? Qual que foi a diferença entre estes homens e aquele homem chamado Davi? É que estes homens ficaram recebendo em sua mente durante 40 dias, 2 vezes por dia, mentiras do diabo. Mas Davi tinha sobre a sua mente o óleo de Deus. Davi tinha sobre a sua mente o Espírito de Deus. Eu quero dizer para você, Deus está levantando a gente para renovar a mente. Romanos 12, verso 2, eu vou dizer bem rápido, ouça. Romanos 12, verso 2 diz assim: não vos amoldeis a este mundo, não entre em conformidade com o mundo em que vocês vivem, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. O que Ele está dizendo para mim e para você? Que se você tomar o padrão dos homens, você ficará como o exército de Saul. Mas se a sua mente for renovada pelo Espírito Santo, você vai perceber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: hoje é dia de renovar a tua mente a respeito de algumas situações da tua vida. Golias não era um gigante somente naquele momento. Golias era um mito a ser desconstruído. E eu vim pregar para alguém aqui hoje: o mito do divórcio na tua família vai ser desconstruído. O mito da miséria na tua casa vai ser desconstruído. Na minha família sempre foi assim, na minha vida sempre foi assim. O mito da maldição vai ser desconstruído. O mito do medo vai ser desconstruído. Essa ideia não vai mais governar você, mas uma ideia nova, fresca, renovada, de uma mente restaurada, iluminada pela palavra de Deus. Porque Golias gritava uma mentira, mas Davi chegou para gritar uma verdade. E eu vim aqui hoje com vocês dizer: nós vamos gritar a verdade. Não desfaleça o coração de ninguém. Deus há de agir nessa causa. Não desfaleça o coração de ninguém. Golias se tornou mais que um guerreiro, ele se tornou uma ideia. Veja como ele se tornou uma ideia. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Parece que Saul está torcendo para o outro lado. Mas Saul está vindo com argumentos que parecem lógicos. O que eu disse? Argumentos que parecem sofismas. Você não pode porque é moço, ele pode porque é um guerreiro experiente. Olha só, ele está dizendo: você não pode porque é moço, ele pode porque começou a lutar quando era moço. Espera aí, faz sentido? Você não pode lutar porque é moço. E por que eu não posso? Porque esse aqui luta desde que é. Percebeu como às vezes o sofisma ele vai envolvendo a gente? Olha, é verdade, eu sou muito moço, e esse cara luta desde que é moço. Aí você está agora pensando assim: não é que parece uma coisa idiota mesmo? Olha para mim, é um argumento lógico, uma aparente verdade. Você não pode, ele pode. Golias agora era uma ideia, permeando a cabeça de todos os homens menos um. Golias agora era uma ideia, governando a mente e a ação de todos os homens menos um. Levante a mão e diga comigo: nosso chamado. Diga comigo, Malaquias 3,18. O nosso chamado é para ser diferente. Malaquias 3,18. E vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não o. Olhem para mim, gente, se vocês olharem para lá, acabou. Amém? Olhe para mim. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer. A ideia Golias havia dominado a mente de todos os homens, menos a mente de Davi. Saul diz: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Verso seguinte, pula para mim, vamos lá. Davi, entretanto, disse a Saul:
teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com o golpe e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, eu atinjo com o golpe até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi não chama em nenhum momento Golias de gigante, ele só diz: é o filisteu, é o incircunciso, ele não tem aliança, eu tenho, ele não tem promessa, eu tenho. Eu venci leão, eu venci urso, eu vou vencer também. O Deus que está comigo não me abandonará. Ele tem um contra-argumento com a verdade é que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será? Dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí. Diga comigo: para o argumento de Saul, Davi tinha um argumento de fé. Para o mito que Saul confessava, Davi tinha uma verdade na ponta da língua. Ei, repete o que eu disse aqui: uma verdade na ponta da língua. Para você, quando eu falar, presta atenção. O que você entende como uma verdade na ponta da língua? Responde. Hã? Amém, uma verdade. O que você entende por uma verdade na ponta da língua? Uma palavra. Toda vez que o diabo vier com seus argumentos, com as suas mentiras, com os seus sofismas. Teve um moço na Galileia. Ele estava 40 dias sem comer, atravessando um deserto. E toda vez que o diabo vinha com suas ideias e argumentos diante dele, esse moço lá da Galileia dizia o seguinte: está escrito, está escrito, está escrito. Para todo argumento de Satanás eu tenho uma verdade na ponta da língua. Para todo sofisma criado pelo mundo eu tenho uma verdade na ponta da língua. Eu quero que você aprenda a declarar verdade sobre teu filho, declarar verdade sobre o teu casamento, declarar verdade sobre a tua saúde, declarar verdade sobre os teus negócios, declarar verdade sobre a tua família, declarar verdade sobre o teu ministério. Ah, mas eu estou em uma condição difícil. A condição não representa a verdade, a condição vai se render diante da verdade. Nós precisamos nos apegar à verdade. Ah, mas você passou uma enfermidade. A enfermidade foi uma condição, a verdade é a cura que é em Cristo Jesus. Ah, mas eu passei por uma crise. A crise é uma condição, mas a verdade é a restauração em Cristo Jesus. Ah, mas eu passei por uma luta com um filho. Isso é uma condição, mas a verdade é que teus filhos são separados e abençoados pelo Senhor. Ah, mas eu tive essa dificuldade. Deus está dizendo: isso é uma condição passageira. A verdade permanece, a verdade não muda. Por isso a igreja precisa se apegar a este livro e declarar a verdade. Diga comigo: Saul reforçou o mito. Davi argumentou com a verdade. Dê um aplauso ao Senhor. Ai, não dá tempo. Olhe para mim.
Diga, as nossas armas não são carnais. Diga, nossas armas são espirituais. Diga, meu campo de batalha não é terreno. Meu campo de batalha é celestial. Verso de número 38 do capítulo 17 de 1 Samuel. Alguém comigo? Alguém recebendo essa palavra em cima aí? Chega em cima a palavra também? Chega? Então Saul vestiu Davi com sua própria, colocou sobre ele um capacete de bronze na cabeça. 39, vamos lá? Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. Disse a Saul, o que ele disse? Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. O que ele fez? Assim tirou tudo aquilo. Diga, as nossas armas não são naturais. Diga, nossas armas são diferentes. O problema é que a gente vai engessando a vida, tentando lutar com uma arma que não é nossa, tentando fazer guerra de um jeito que não é nosso. Saul fazia guerra com armadura, Davi não fazia guerra daquele jeito. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Já estou dizendo. Você está tentando usar as armas do mundo para vencer as guerras que se ganham na fé. Aleluia! É Deus! A Bíblia diz que ele não pôde se mover, ele não pôde se mover. Tinha aparência de guerreiro, mas não tinha mobilidade, não tinha potência, não tinha ação. Posso liberar algo aqui? Rejeite aquilo que é só aparência. Rejeite aquilo que é só aparência. Tire tudo aquilo que lhe é pesado, porque o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Tem gente que assumiu fardos tão pesados que não consegue se mover no campo de batalha. Ei, Deus está dizendo: livra-te agora de todo o peso e aprende a lutar com as armas leves da fé, da justiça, do amor e da confiança. Levante a mão e diga: eu rejeito todo o peso, toda a aparência, toda a estratégia humana, e recebo de Deus o que Ele tem para mim. Verso de número 40, a Bíblia diz: então tomou o cajado na mão. Não foi a espada, não foi a arma de rei, foi o cajado de pastor. Tomou o cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, pô-las no alforje. Está comigo? Olha o que eu vou te dizer, rapidamente. Davi pegou o que tinha. Davi pegou o que? Bate o nome de alguém e diga assim: aprende uma coisa. Deus trabalha com o que você tem, não com o que você não tem. Deus trabalha com o que tem, não com o que falta. Ah, porque se eu tivesse a tal armadura, ah, porque se eu tivesse tal espada, e Deus está dizendo: não, é com esse cajado que você tem na mão, com essa pedra que você tem aí, que é com isso.
aqui, ó. Davi não era o mais alto. Davi não era? Davi não era o mais forte, Davi não era o mais alto. Quando Luiz foi chegando na idade adulta, Luiz não cresceu muito. Ele puxou o avô, Oswaldo. Ficou mais baixo. E quando menino, as coisas vão acontecendo, os meninos muitas vezes sofrem um bullying daqui, uma piada dali, coisas assim. E eu dizia para ele: um homem não se mede dos pés à cabeça. O tamanho de um homem se mede do ombro para cima. O tamanho de um homem não está na sua altura, mas sim na sua cabeça. Um homem não se mede dos pés à cabeça. O homem se mede do que ele tem do ombro para cima. Eu quero te dizer que o teu tamanho não está na tua altura, não está no teu título, não está no teu dinheiro. A tua altura está na tua cabeça. Tem mentes mais elevadas, tem mentes mais altas. E se a mente de Davi se Saul ou Golias eram altos, a mente de Davi era uma mente mais elevada. Sabe por quê? Pensava em coisas que são do alto. Diga comigo: pensando em coisas que são do alto. Diga comigo: renovando meu raciocínio para a glória de Deus. Veja, eu resumo para terminar. Agora eu preciso. Em nenhum momento Davi chamou Golias de gigante, porque em nenhum momento essa ideia de gigante entrou na sua cabeça. Quando o gigante o chamou para uma batalha, ele subiu o nível da sua batalha. O gigante disse: eu vencerei o exército de Saul. E Davi disse: mas eu não estou aqui pelo exército de Saul, eu estou aqui pelo exército do Deus vivo. Ele muda o campo de batalha do vale de Elá para as regiões celestiais. Ei, você está lutando nesse vale quando deveria estar lutando nas regiões celestiais. Você está lutando no vale quando deveria estar lutando nas regiões celestiais. Como é que luta nos vales? É com força, com espada, com lança. Como é que luta nas regiões celestiais? Com o Espírito, com a fé, com a oração. Deus está dizendo para mim e para você: ei, chegou a tua hora e chegou o teu dia. Para de querer lutar no vale e começa a lutar nas esferas espirituais, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Diga comigo: é hora de mudar a perspectiva. Porque na visão natural, Davi encararia Golias de baixo, mas na visão espiritual, diga comigo: está na hora de mudar a perspectiva. Alguém comigo? Eu vou ler só mais um versículo. Pode ser? Se não me falha a memória, não tem em cima, mas para a gente resumir. Filipenses 4, verso 8. Se der certo, fica lindo.
Eu tinha muita coisa que eu queria falar. Filipenses 4:8. Vê se é isso. Isso mesmo. 8 e 9. Fica de pé, fica de pé. Mas toma nota, Filipenses 4, 8 e 9. Risca na tua Bíblia. Você vai decorar esse texto. Você vai viver isso. Levanta a tua mão, diga comigo: Deus, renova a minha mente. Desfaz toda mentira que gera medo, engano, paralisia. Diga: Espírito Santo, renova a minha mente para alcançar tuas promessas e teu propósito para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Aplaude Ele, aplaude Ele. Eu profetizo, Deus vai renovar a nossa mente. Diga: nós temos a mente de Cristo. Paulo escreveu isso: nós temos a mente de Cristo. Vamos ler? Todo mundo junto no 3? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Para aí no verso 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de digno de louvor, pensem nestas coisas. A palavra está nos dando segura o texto aí. A palavra está nos dando um mandamento. Pense nestas coisas. Pensamentos não são involuntários. Pensamentos podem ser programados e provocados. Portanto, pense no melhor, pense no excelente, pense no que é puro, pense no que é bom. Eu não estou pensando que o meu casamento vai acabar, eu estou pensando que eu vou completar 100 anos de casado quando eu tiver 121. Eu não estou pensando que o meu ministério vai fracassar, eu estou pensando que eu vou ter 100 anos de ministério. Mas é muita doideira, mas eu estou pensando, a Bíblia diz que os dias do homem serão 120, eu comecei a pregar com 19, então se eu for a 120 eu vou pregar 100 anos. Eu não sei se você terá fé para me ouvir, mas eu terei fé para pregar. Eu não sei se você entende, mas eu não vou pensar que o ano que vem eu estarei todo endividado. Não, eu estou pensando que o ano que vem meu salário vai dobrar. Eu estou pensando assim, Veja a sua vida até que o sorriso seja impossível de conter. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, eu penso nessa igreja, eu só posso sorrir. Eu penso no meu casamento, eu só posso sorrir. Eu penso na minha família, nos meus filhos, nos meus netos, eu só posso sorrir. Eu penso na minha saúde, na minha velhice, eu só posso sorrir. Porque eu aprendi, eu recebi e eu vou praticar. Eu estou pensando hoje aqui que Deus está livrando famílias, que Deus está promovendo pessoas. Eu estou pensando hoje aqui que não há gigante, há um filisteu incircunciso falando mentiras, mas eu guardo em meu coração todas as verdades. Eu não tenho medo hoje, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo.